E bom dia, bom dia, bom dia. Tô aqui, ó, tomando um café. São 7h22 da manhã. A minha intenção era vir falar com você mais cedo. A minha intenção era falar às 7 horas da manhã. Mas eu tenho que te contar uma coisa muito legal que aconteceu agora comigo. Acordei cedo, fui treinar. Peraí que meu vizinho tá colocando um negócio bem aqui do lado, vou fechar a janela. Fui treinar, né? Me programei toda para 7 horas da manhã, tá? Ali na Praia dos Amores para fazer uma live lá. E aí tudo bem, sentei, terminei meu treino, sentei. E aí que tava muito vento, eu falei assim, não, vou embora pra casa pra fazer a live lá em casa. E eu tava de moto, na minha moto tem um bagageiro, eu coloquei a chave da moto dentro do bagageiro, peguei um pau de selfie, sentei e vi, tá ventando muito, fui pra casa. Só que nisso eu fechei o bagageiro. O que aconteceu? A minha chave ficou presa dentro do bagageiro da moto. Moral da história, tava eu lá sem poder voltar pra casa, né? Peguei um Uber, peguei um Uber, o Uber chegou, viemos conversando, cheguei aqui na porta de casa. Quando eu cheguei na porta de casa, o que aconteceu? O portão estava trancado, né? Eu tinha saído com o controle. Aonde estava o controle? Dentro da bagageira da moto. O que isso quer dizer? São coisas que acontecem. Eu levei tudo na brincadeira, levei na risada, levei na leveza. A Luciana de um tempo atrás ficaria muito chateada, muito aborrecida. Eu ia falar assim, agora também não vou fazer mais nada. Isso é um sinal de que não é para eu fazer. Cheguei em casa, ouvi barulho na cozinha, gritei a minha mãe estava na cozinha, abriu o portão para mim, tomei um café, tô tomando café e tô aqui conversando com você. É isso que eu venho aprendendo com o Axis, a ter leveza. As coisas acontecem e hoje eu não fico mais tão aborrecida. Eu não deixo aquele fato estragar meu dia. É aquela frase que a gente, pelo menos eu tenho ouvido muito, né? Não é o que as pessoas fazem, mas é o que você faz com que as pessoas fazem com você. Então, aconteceu uma situação, eu relaxei, olhei, eu tenho um Uber, o aplicativo do Uber no meu celular, pedi um Uber. Só que eu tava na praia e o Uber, tipo assim, não vai aparecer agora, né? Não tinha nem rua, nem localidade. Encaminhei para perto da pousada, fiquei na pousada, conversando com algumas pessoas, o Uber chegou, cheguei em casa, portão fechado, tá tudo bem. Foi eu pulo o muro, ou eu fico aqui aguardando. A hora que der, eu entro e falo com as pessoas. Então, bom dia Giovana, bom dia Simone, bom dia prima. Então assim, as coisas vão acontecer na tua vida. O diferencial é o que você vai fazer com aquilo. Eu poderia ter ficado chateada, ter estragado o dia inteiro por uma coisa que eu errei. Eu é que fechei a mala, né? Lá o negocinho da moto. Ninguém teve nada a ver com isso. Mas o que eu quero contar? Eu quero contar uma história bem legal nesse domingo de carnaval para você. Da outra vez que eu fiz uma live, eu contei a história da Teodora, uma menina que eu conheci em Cabo Frio. E o universo moveu muitos universos para que a vida de Teodora mudasse. E agora eu quero contar a história da Maria. O nome dela não é Maria. Eu não sei o nome dela, mas é uma história incrível. Por que eu quero contar essa história para você? Porque eu quero que você entenda que quando você faz um pedido, quando você faz um desejo, você coloca sentimento naquele desejo, aquele desejo vai se realizar. Mas muitas vezes o universo tem que mover outros universos para trazer o que você deseja. Então preste atenção nessa história, ela é muito legal. Eu trabalho numa comunidade. A Secretaria de Educação fica numa comunidade aqui em Araruama. Nessa comunidade tem mercado, tem padaria, tem farmácia. Então, de vez em quando, para facilitar a minha vida, eu vou à comunidade comprar alguma coisa.
Só que eu sempre vou na comunidade de manhã bem cedo, porque aí eu vou na comunidade e volto, fico no trabalho, dali eu saio, venho almoçar e tudo bem. Só que teve um dia que eu não sei o que aconteceu, eu precisei ir ao centro da cidade, que fica distante da onde eu trabalho, fiz algumas coisas e retornei para a Secretaria de Educação pela hora do almoço. E eu falei assim, deixa eu ir na comunidade antes de eu vir trabalhar, porque se eu sair daqui de tarde, eu não vou conseguir comprar o que eu quero. E fui, era 12:00 e pouca, eu fui na comunidade. Olha, eu nunca fui nesse horário lá na comunidade onde eu trabalho, no mercado onde eu trabalho. Fui, comprei pouquíssimas coisas e fui pro caixa. Agora vem o grande lance da história. Cheguei no caixa, tinha uma moça que eu tô chamando ela de Maria. A Maria estava na minha frente, passando algumas compras com uma filha que era uma adolescente grávida. Mas essa menina, ela parecia, assim, no meu interessante ponto de vista, como se ela tivesse algum problema mental, alguma coisa assim. É só o meu ponto de vista, tá? A Maria começou a passar as compras dela e o dinheiro não deu para pagar tudo. Aí eu virei para ela e falei assim para a caixa, olha, o que faltar dela, eu pago. Eu não tô contando isso para dizer o quanto eu sou boa, nada disso não, mas você vai entender daqui a pouco a história. Eu falei assim, olha, o restante eu pago, pode deixar que eu pago. E aí ela foi passando as comprinhas, gente, coisa bem simples mesmo. E aí não sei o que deu no meu coração, que eu virei e falei assim, não, pode deixar. A Maria virou para mim e falou assim, ai, obrigada, porque eu ainda tenho que ver uma parte do dinheiro para levar ela amanhã ao médico. Aquilo me tocou e eu falei assim, então, virei para a menina do caixa, eu vou pagar as compras dela todinha, pode passar tudo, que ela tinha deixado algumas coisas de lado. Eu falei assim, pode passar as suas compras todinhas que eu vou pagar. Aí a Maria, né, que eu não sei o nome dela, ela virou pra mim e falou assim, ai, você não sabe como eu tô feliz, hoje é meu aniversário, eu tô fazendo 42 anos. A aparência dela era uma aparência assim, muito mais velha do que eu, deve ser pelas dores dela. Era o dia do aniversário dela e alguém ali pagando as compras dela. E o dinheiro que estava sobrando era o dinheiro que ela ia levar a filha ao médico. Mas onde eu quero chegar? O mérito não é meu de ter pago as compras dela. O mérito é todo dela. Em algum momento, a Maria orou de manhã, inconsciente, conscientemente, ela pediu, Senhor, faz alguma coisa por mim. Senhor, eu quero um milagre, vamos dizer assim. Por quê? Eu nunca vou na comunidade meio-dia. Parou para pensar? Eu nunca vou na comunidade meio-dia. Eu sempre vou de manhã cedo. E aquela mulher, em algum momento, ela pediu por algo. Então Deus, o universo, seja lá o que você chama, moveu outros universos para que eu estivesse ali meio-dia para dar um presente para aquela pessoa. Eu só fui o instrumento do presente. Não é nem que eu tivesse muito dinheiro ou eu estivesse me gabando, não. O mérito não é meu. O mérito é daquela pessoa que pediu algo, né? E o universo, ele fez, aconteceu alguma coisa, eu precisar ir na rua, não ir de manhã na comunidade e estar lá naquele horário para presentear aquela mulher. Gente, era o dia do aniversário dela. Foi uma compra de 111, 113 reais que ela não tinha aquele dinheiro. E eu não sabia que era o aniversário dela. E eu falei, não, pode deixar que eu pago essas compras. O que me tocou foi quando ela falou que ainda precisava levar aquela filha ao médico. E quando eu olhei a filha, era uma adolescente, tinha alguma coisa, né? Então, assim, a mesma coisa que aconteceu hoje de manhã. Eu fechei a chave dentro do baú da moto, eu cheguei em casa, o portão estava trancado
E tá tudo bem. Eu não olho mais hoje e digo assim, o que tá de errado nisso? O que eu fiz para estar merecendo isso? Não, eu olho para um outro lado. Uau, qual é o presente que eu tenho aqui? O que eu precisava? Será que eu poderia estar na praia agora, fazendo a live, ser assaltada, é pleno carnaval? Eu não sei. Só que eu olho hoje os tropeços da vida, as coisas que vão acontecendo, não como um castigo mais, mas como algo, como um presente. E isso eu aprendi com o Axis. Então, toda vez que eu faço uma pergunta, o que mais é possível, como pode melhorar, eu me ligo às infinitas possibilidades daquela pergunta, as infinitas possibilidades que tem num dia. Só que tanto eu quanto você, a gente tem mais ou menos a mesma idade, nós fomos educados para ver sempre o trauma e drama, para estar sempre assim, vendo o que tem de errado e não quais são as possibilidades que tem dentro daquilo ali. Eu e Gabriele, né, minha irmã que está aqui, a gente fez 2 finais de semana passado um curso sobre física quântica. E a física quântica, ela vem mostrar o que antes era sobrenatural, o que antes a gente achava que era milagre, e ele vem mostrar hoje quais são as possibilidades que existe ali. A física quântica, ela mostra que existe um mundo de infinitas possibilidades. Então, em vez de a gente começar no trauma e drama, do que está de errado na nossa vida, olha e vê o que pode acontecer, quais são as possibilidades que tem ali. Eu, em 2018, eu fiz o meu primeiro atendimento de Axis com a Claudete, uma terapeuta maravilhosa que mudou a minha vida. E eu não vou cansar de me dizer, na primeira sessão, ela virou para mim e falou assim, coisas mágicas vão acontecer na sua vida. E eu vou dizer assim, eu ri internamente dela. Coisas mágicas vão acontecer na minha vida. 3 meses depois eu voltei e falei, coisas mágicas estão acontecendo na minha vida, Claudete. E mágica não é mais o sobrenatural. Mágica são pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia e que muitas vezes a gente não percebe que aquilo é mágica. Eu estava correndo, depois eu vou postar, eu vi uma coruja linda, eram 6 e pouca da manhã. Aí corri, aí fui para uma outra parte da lagoa, aí um rapaz estava parado que não era um rato, era uma gambá, em cima de uma lixeira pequenininha, e ele lá admirando. Eu parei, olhei a gambá, filmei a gambá, eu falei, meu Deus, olha que presente. Quando eu voltei, tinham garças paradas na beira da lagoa, né, uma voando, eu falei assim, meu Deus, quanta mágica. Mas quando a gente não está presente com a nossa vida, essas coisas passam todo dia por nós e a gente nem percebe. Quantas flores tem no seu caminho quando você vai para o trabalho, quando você vai levar seu filho à escola, ou quando você simplesmente vai caminhar, que você não percebe. Porque você está ali, mas a sua cabeça está no que você vai fazer quando chegar em casa. Então, desde que eu comecei a fazer perguntas, a entender um pouco mais sobre física quântica, a ter o Axis na minha vida, eu me tornei uma pessoa mais presente. Eu não consigo ficar 24 horas presente, né, com as situações. Mas quando uma situação ela acontece e me tira, mexe assim comigo, eu falo, epa, para um pouquinho, olha para o que está acontecendo, aonde você está colocando a sua energia. E aí em 2020, quando eu estava num momento muito, muito ruim da minha vida, que eu fui procurar a Claudete, né, lá no início da pandemia, que eu fui procurar a Claudete para ela correr minhas barras, Claudete falou que não estaria atendendo mais, e eu fui procurar a mesma pessoa que deu o curso para ela, para eu fazer o curso. Então, 2020, quando eu comecei mesmo a correr as barras das pessoas, eu percebi de fato a minha vida mudando. Porque eu comecei a me tornar mais presente. Eu comecei a fazer perguntas e eu oferecia para todo mundo, gente, quem quer que eu corra as suas barras? Você quer que eu corra a sua barra? E foi assim que eu comecei, né, oferecendo o meu atendimento para todo mundo que quisesse. E toda vez que eu corro a barra de alguém
que eu libero alguma coisa na vida. Eu não, né? O corpo dela libera alguma crença, algum ponto de vista. Eu também, se eu tenho ressonância com aquele mesmo ponto de vista da pessoa, aquilo também libera em mim. Então eu ganho, a pessoa me paga uma sessão e eu ganho 2 vezes. Aliás, eu ganho muito mais, porque se eu libero uma crença limitante, eu acabo também melhorando de vida em todos os aspectos. Então, assim, o Axis, ele realmente mudou minha vida. E hoje, diante dessas 2 situações, esquecer a chave, né? Esquecer não, né? Trancar a chave dentro do baú da moto, chegar em casa e o meu portão tá trancado, eu lá na praia já teria ficado desestruturada. Eu já teria ficado chateada, né? Poxa, isso é energia do carnaval, por que eu vim correr? Aí eu chego em casa, o portão tá trancado. Eu poderia gritar, eu poderia estar gritando os meus filhos, ou estar ligando. Como eu vi que minha mãe estava na cozinha, chamei, ela foi lá e abriu o portão para mim. E eu falei para ela, eu não ia ligar para ninguém. Eu esqueci a chave, eu tranquei. Eu não vou acordar alguém 7 horas da manhã no domingo para abrir o portão. Eu ia ficar sentada, eu ia ficar fazendo perguntas. O que está certo sobre isso que eu ainda não percebi? Será que eu estou tão agitada ao ponto de esquecer as coisas e não perceber o que esses fatos estão querendo me mostrar? Então, não vá para o seu errado, faça perguntas. Né? Quando você faz uma pergunta, o que mais é possível, como pode melhorar, essas perguntas elas te levam para um mundo de infinitas possibilidades. Ela te torna mais presente com a sua vida, com o seu dia a dia. E as pessoas acham, né, quando eu coloco assim uma figurinha, o que mais é possível, a pessoa acha que é para ela responder. Não. Quando você faz uma pergunta, o que mais é possível, você está se conectando com o universo está vendo assim, uau, Luciana está perguntando o que mais é possível, vamos ver isso para ela, vamos lá mover outros universos para dar o que Luciana está pedindo? Então, peça sempre, mas peça com emoção, porque o coração, ele tem mais força do que o pensamento. A gente acha que é o nosso pensamento, mas não. Você sente e aquilo se torna um pensamento. Então, quando você tem um desejo muito forte, algo assim que você deseja muito, e você coloca sentimento, você coloca emoção, você fala, é agora, eu vou fazer o que se requer, eu vou chegar em casa, vou fazer uma live, não importa se alguém vai ver no momento ou não, mas eu estou fazendo por mim, porque eu sei aonde eu quero chegar. E aí a coisa começa a funcionar. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com a quantidade de pessoas que estão ali assistindo a live no momento. Aí quando você olha, você vê, acho que, vou pegar até meu óculos aqui, 3 pessoas, 4 pessoas. Aí você vai falar assim, isso não é pra mim, porque a fulana de tal tem 500 pessoas assistindo a live dela. Mas a fulana de tal, quando ela começou, ela tinha 3, ela tinha 4 pessoas. E tá tudo bem. O que a gente não pode nesse processo, é isso aí, agora eu tô enxergando bem. O que a gente não pode nesse processo é desistir. A gente desiste muito fácil. A gente desiste a 2 passos de conseguir. É isso aí. Você tá lá quase conseguindo. Eu me programei para fazer a live hoje, 7 horas da manhã, não ia avisar nada. O que eu queria era conversar. Sabe, às vezes a gente cria tanta expectativa quando a gente anuncia uma live, que eu fico na expectativa, eu fico ansiosa. Então eu falei, eu não quero falar nada, eu só quero chegar e conversar com quem se conectar comigo. Então assim, aí você olha aquilo, 2 pessoas, 3 pessoas, isso não é pra mim, viu? Eu não me conecto com as pessoas. Tá tudo bem. Mas eu vou voltar amanhã e vou fazer de novo. Eu vou voltar outro dia e vou fazer de novo. Mas eu não vou fazer para que eu tenha 500 pessoas, eu estou fazendo por mim. Então assim, tem algo que você tem que fazer por você.
Você gosta muito de uma coisa, mas você ainda está preocupada ainda com o julgamento das pessoas. Olha o cabelo dela, olha, ela fez na cozinha, olha isso. Não, alguém falou, você não ficou bem, eu não gostei da sua live. E aquilo desmorona você e você desiste. Não. Vê o que você quer, vê o seu desejo, vê qual é a sua contribuição para o universo e vai. Vai sem medo. Não desiste, porque às vezes tem aquela música assim, estou a 2 passos do paraíso. Você está a 2 passos de conseguir realizar o seu sonho. Mas porque uma coisinha saiu fora do seu controle, fora do seu ponto de vista, bom dia, amiga, você acaba desistindo. Não desiste. A minha amiga Giovana, que me deu bom dia agora, há uns 20 dias atrás, a gente estava aqui conversando. E eu falei, amiga, você tem um potencial tão grande, vai lá, coloca a sua cara no Instagram, né? Começa a divulgar aquilo que você faz, porque ela tem outras habilidades que eu não tenho. E se ela coloca as habilidades dela para contribuir com a riqueza do universo, com a economia do universo, gente, isso é grandioso, isso é para o reino de nós. Então coloca, bom dia, Su. Então coloca, tô conseguindo enxergar, ó, mesmo sem óculos. Quando eu coloco óculos fica bem melhor. Então coloca as suas habilidades para a economia do universo. Toda vez que você tem um talento e você enterra aquele talento porque você acha que é um talento bobo, porque você não consegue colocar o seu rosto aqui no Instagram e falar, porque você tem vergonha, mas você tem habilidades que eu não tenho. Eu não sei cozinhar, eu não tenho habilidades manuais muito refinadas, eu não tenho um tom de voz bom para cantar. É mesmo, irmã? Essa live vem para todo mundo, veio para mim também. Então, assim, não desiste. Apenas, como eu coloquei, uma das frases que eu tenho no meu saquinho é recalcule a rota. Então, às vezes, você tá aí, com seu GPS ligado, você sabe onde você quer chegar, mas você não liga o carro, você não sai do lugar, você fica parado, seu GPS vai estar parado. E aí você liga o carro e você sai, aí você vai direitinho. Lá na frente era para você virar a 200 metros, você virou na próxima esquina. Mas o que aquele GPS vai fazer? Ele vai recalcular a rota e vai te colocar novamente no lugar. Mas não. Como a gente faz algo e aquilo não sai do jeito que a gente planejou, a gente tem mania de dizer assim, isso não é para mim. E eu ouvi uma coisa do Pablo Marçal esses dias, que eu tô até procurando novamente essa live, que eu quero salvar, eu quero escutar mais vezes. A gente tem mania de dizer assim, não tá no tempo de Deus. E o Pablo falou algo que mexeu muito comigo. O tempo de Deus é sempre de prosperar. Talvez você é que não esteja ligando o seu GPS. Quando ele falou que o tempo de Deus é sempre de prosperar, e a gente olha para o universo e a gente vê que o universo é um universo de prosperidade. Por exemplo, tem uma estrada e aquela estrada é desativada. Tem lá um cimento, né? Aquele concreto todo. O que acontece com aquela estrada tempos depois? Ela está cheia de mato, ela está cheia de flores, ela está cheia de vida. Por quê? Porque a gente vive num mundo de prosperidade, num mundo de abundância. Nós é que não nos sentimos assim. Mas se a gente olhar a natureza, a gente vê o quanto ela é farta. Então, se você planejou algo de todo o teu coração e no caminho, no percurso, alguma coisa não saiu do jeito que você planejou, tá tudo bem. Talvez o universo esteja planejando algo para você muito melhor do que a sua mente tivesse planejado. Só que como a gente foi criado com aquela forma e estrutura de que tem que sair do nosso jeito, e quando não sai, a gente vai para o errado, a gente diz que isso não é para mim, a gente vai e desiste. Pensa que você é filho de um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus próspero, um Deus que te ama. E se em algum momento Ele está recalculando a rota, é porque é o melhor para você. Só que nós ainda somos, sabe o quê?
Crianças mimadas, que bate o pé, que faz pirraça. Igual aquela criança que a gente vê no mercado, que se joga no chão porque a mãe naquele momento não quer dar a ela, ou não pode, ou sabe que não é o melhor para ela, aquele biscoito recheado, ou aquele Danone, ou aquele sorvete, ou aquele brinquedo, e ela se joga no chão fazendo uma pirraça. É assim, muitas vezes, que a gente se coloca quando algo não sai do jeito que a gente planejou. E a gente bate o pé e fala, eu quero, tem que ser desse jeito, se não for desse jeito eu não quero. Eu aprendi hoje, estou aprendendo, né, a ser, vou falar uma palavra que durante muito tempo eu não gostava. Eu estou aprendendo a ser submissa à vontade de Deus. Eu planejo algo e coloco ele na frente e falo, Senhor, que seja feita a sua vontade. E quando a vontade dele é diferente da minha, eu acato a vontade dele. Eu recalculo a minha rota, mas eu não paro mais. Eu não desisto. Antes, a Luciana, de 5, 6 anos atrás, ela desistia muito fácil porque ela ia muito pela opinião das pessoas. Hoje eu escuto as pessoas, mas eu vou, olho, vejo se está de acordo com aquilo que eu quero para mim. Se tá legal, eu gostei do ponto de vista da Gabriele, né? Eu e Gabi, a gente conversa demais, eu e Giovana. Ah, Gabriele fez um ponto de vista interessante, acho que eu vou olhar para isso. A Gabriele falou algo, eu falei assim, não, é o ponto de vista dela, eu penso de uma outra maneira, eu vou continuar por essa rota. Mas se lá na frente eu tiver que olhar para o ponto de vista da Gabriele e falar, uau, acho que a Gabi tá certa, o ponto de vista dela é o melhor. Eu volto, porque uma coisa é escolha, outra coisa é decisão. E no Axis eu aprendi isso foi tão libertador para mim. Uma escolha não é uma decisão. Eu, há 30 anos atrás, eu escolhi ser professora. Ok, sou professora, eu tenho 30 anos de magistério. Mas se amanhã eu escolher ser psicóloga, médica, dentista, arquiteta, paisagista, eu posso mudar de escolha. Só que ensinaram pra gente que quando a gente escolhe algo, a gente tem que levar aquilo pro resto da vida. Não. A gente pode mudar de escolha a cada 10 segundos. Olha que coisa incrível. Eu posso mudar de escolha a cada 10 segundos. Então, uma escolha não é uma decisão. Você pode escolher algo e depois você pode escolher uma outra coisa. Você só precisa perceber se aquilo é leve para você, se aquilo está congruente com a vida que você deseja. Então, eu hoje olho para as minhas escolhas. Essa escolha que eu estou fazendo hoje, de ficar em casa no carnaval, de estudar, ou daqui a pouco ir à praia, ou receber um convite, ir para um outro lugar, está congruente com aquilo que eu quero lá no futuro? Porque o meu presente, o meu agora, determina o meu futuro. Já são 7h50, 7 horas da manhã já é o meu passado. O passado é há 10 segundos atrás. Daqui a pouco, quando for 8 horas, 7h50, já é o meu passado. Então, o que eu estou fazendo hoje? Porque a gente olha muito a questão do passado, aquela coisa de 20 anos atrás, 5 anos atrás. Não, o passado é há 10 segundos. Eu já tô agora no meu presente, já tô no passado, e 8 horas da manhã é o meu futuro. Mas o que eu vou estar fazendo agora, para quando for 8 horas da manhã, eu estar com um futuro lindo? Então, assim, muitas vezes a gente reclama do nosso agora, do nosso hoje, desse carnaval. E eu tava olhando pro meu carnaval do ano passado, né? Quem era a Luciana de um ano atrás no carnaval do ano passado? E foi tão legal que eu consegui lembrar de várias coisas que eu fiz no carnaval do ano passado. E hoje eu percebo, cara, eu plantei esse carnaval que eu tô vivendo hoje há 1 ano atrás daquele carnaval, que já foi grandioso para mim. E esse ano o carnaval tá sendo mais grandioso ainda. Então, assim, você quer um mês seguinte, um mês fantástico? O que você está fazendo hoje? O que você está plantando hoje? Porque se você tem uma vida, desculpa,
merda hoje, eu costumo usar o furô de cocô. O que é um furô de cocô? O furô é aquele lugar quentinho, que você já conhece, você já está adaptada à temperatura, ao cheiro, você já sabe o que vai acontecer se você vira para cá, se você vira para lá. Sair desse furô de cocô, sair dessa sua zona de conforto, muitas vezes é desafiador. Mas se você hoje está vivendo um furor de cocô, é porque você lá atrás não estava presente com a sua vida, você fez escolhas equivocadas, você não fez escolhas por você, você escolheu pelo outro, e aí hoje você está vivendo esse futuro, porque hoje é o futuro de um ano atrás. O meu carnaval de hoje vai ser o meu passado há um ano do carnaval de 2025. Então, o que eu estou fazendo hoje nesse carnaval para eu poder colher no carnaval do ano que vem? Nós somos pessoas muito imediatistas, a gente quer para ontem, mas nenhuma semente você planta hoje, você vai colher um fruto amanhã. Mas o que você está plantando hoje? Então, o Axis me ensinou muito isso, me ensinou a estar mais presente, a fazer perguntas. Que perguntas não interessam? Como diz o Pablo Marçal, tem tanto meme agora com ele. Toda pergunta começa como. Se você não perguntar para ele algo começando como, ele não vai te responder. Mas é que quando você pergunta por quê já tem uma resposta definida pela sua mente. Mas quando você pergunta como pode melhorar o universo? Você está dizendo assim, quais são as infinitas possibilidades dessa situação ter algo diferente? Porque a gente pensa, imagina e responde com a nossa mente lógica. E o que a nossa mente lógica tem? Todos os traumas e dramas que a gente teve durante uma vida inteira. Ela só tem aquilo. Então, quando você começa a fazer perguntas, você eleva o seu padrão vibratório e aí você entra na frequência das respostas maravilhosas. Então, assim, vítimas são as piores pessoas, porque elas são pessoas egoístas, elas são manipuladoras, vítimas não prosperam, porque ela está sempre no trauma e drama. Então ela está numa frequência muito baixa. Aí ela fala, nada acontece na minha vida, porque ela está no papel de vítima. E eu vou dizer para você que durante muito tempo eu também tive no papel de vítima. Sabe qual era o meu papel de vítima? E eu demorei muito para perceber, porque isso é tão intrínseco dentro da gente. Eu sempre tive uma situação financeira muito boa, mas sempre me vi pobre, né? E sempre tive amigas muito ricas. Eu tenho amigas maravilhosas. Mas eu me colocava numa condição de ser a pobrezinha. Ela que não tem carro, ela que não tem dinheiro. Então as minhas amigas, elas não faziam por maldade e nem me viam assim. Eu me colocava naquela situação. Então assim, eu vou pagar um café porque a Luciana não pode. Eu vou pagar o almoço, vamos de carro, eu não tinha carro, estava sempre dependendo da carona de alguém, mas era eu que me colocava naquela situação. Aí aconteceu uma coisa, há umas semanas atrás, que eu falei, eu não escolho mais isso para mim. E isso aconteceu da dor de uma amiga. Uma amiga falou algo para mim, aquilo me doeu tanto, me machucou tanto, que eu olhei e falei assim, uau! Se tá doendo em mim, é porque o que ela falou tem muito mais meu do que eu posso imaginar. E eu fiquei pensando, o que tem de mim ali? O que tem de mim na fala daquela pessoa? Quando eu descobri, eu falei, uau, me liberta. É isso. Quando você traz a consciência para você, aquilo te liberta. Então, tudo que o outro fala, que te incomoda, que te irrita, não é o outro, é seu. Só que muitas vezes você admitir isso, você muitas vezes se acha uma pessoa fraca, ou você não quer reconhecer que você tem aquela sombra. Tá tudo bem, quando você descobre a sua sombra, aquilo te liberta, né? Jesus já dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? De quem você é? Nós somos feitos de luz e sombra. Mas a nossa sombra, a gente não quer olhar para ela e ela fica lá tão apagada que aí você não consegue se transformar. Muitas vezes você está sempre no papel de vítima e nem percebe. Então, eu era uma vítima. Eu me colocava numa posição de vítima. E vítimas não prosperam. Quando eu ouvi essa frase,
uma chave virou. Então, olha só, presta atenção. Vítimas não prosperam. Vítimas são as pessoas mais abusadoras que existem. Vítimas são pessoas egoístas. Por quê? Porque elas não querem mudar. Elas escolhem ficar naquele papel da reclamação, naquele papel da vítima. Só que muitas vezes ela não se percebe naquele papel. Ela não faz aquilo tão de propósito, conscientemente. Ela faz aquilo inconscientemente. Mas o que faz a gente perceber? É a gente começar a entrar no mundo do autoconhecimento, a fazer perguntas. Então, em 2020, quando eu fiz a primeira classe de barras, eu, Cris e Lumaia, lá no hotel em Copacabana, com a Flávia Fernandes, aquela foi a grande virada de chave. Aquela foi a minha transformação. Então, hoje, quando eu anuncio uma classe de barras, eu tô querendo levar esse conhecimento para as pessoas. É que as pessoas possam escolher mudar de vida como eu me transformei, como eu mudei. Não é uma questão de dinheiro. É claro que se você atender com essa ferramenta, com a barra de Axis, tem como você ganhar dinheiro, muito dinheiro. Só que muitas vezes você não escolhe também. Você faz a classe, pega a classe, né, Giovana? E coloca lá guardada numa caixinha, esperando não sei o que para se tornar uma pessoa fodástica. Nós somos pessoas incríveis. Só que muitas pessoas disseram pra gente que a gente não era tão incrível assim. Você é burra, tudo que você começa você não termina, você não vai dar em nada, você é pobre, você não pode ir mais longe do que os seus pais, isso não é pra você. Né? Não é isso que a gente escutou a vida inteira dos nossos pais, de avós, de professores, mas eles não fizeram isso conscientemente para nos julgar, nos magoar. Foram o que eles tinham para nos oferecer, só que a gente acreditou tudo nisso. Hoje eu não acredito mais. Hoje eu sei a pessoa incrível, maravilhosa, generosa que eu sou. E quando eu falo isso, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas pensam assim, ah lá, ela se acha. Não, eu não me acho, eu me reconheço. É muito diferente. Eu sei quem eu sou. Eu sei da minha generosidade, eu sei da mulher incrível que eu sou, do ser humano que eu sou, da pessoa que eu venho me transformando. Não sou perfeita, não. Eu às vezes sou rabugenta, eu gosto tudo às vezes da minha forma, eu gosto muitas vezes de algumas coisas assim, eu tenho umas opiniões muito próprias, muito fechadas, então quando alguém fala, minha cara já mostra, mas eu percebo isso e tento ir melhorando. E tento não, porque tentar a gente não faz. Eu estou melhorando, eu tô lá, né? Me conhecendo todos os dias. Mas para isso a gente precisa de ferramentas. A gente precisa às vezes tomar um floral, fazer um balanceamento, correr suas barras. Gente, quando a gente tem as nossas barras corridas é algo incrível, é algo maravilhoso. Então, 2024 está começando, as pessoas costumam dizer que o ano começa depois do carnaval. O meu ano começou em dezembro do ano passado, quando eu comecei a fazer novas escolhas. Eu vivi um final de ano muito desafiador. Quem são as pessoas mais íntimas sabem o que eu vivi. Mas em nenhum momento eu vim aqui reclamar, ou contar o furor de cocô que eu tava, ou trauma e drama. Aconteceu, ok, vamos olhar para frente. Eu tenho um futuro maravilhoso. Aconteceu alguma coisa lá atrás no meu passado? Ok. Mas eu preciso olhar para o futuro, eu preciso olhar para frente. Então, assim, uma sessão de barras ou uma classe de barra de Axis te liberta muito. E quando você muda, todo mundo que está ao seu redor muda também. Essa é a chave. Muitas vezes a gente quer mudar o outro. Não, o outro não escolhe mudar. Mas se você mudar, o outro muda. Porque você mudou. Você passou a olhar o outro com outros olhos, com outro ponto de vista. Aí você fala assim, ai, fulano tá tão diferente. Não, fulano não tá diferente. Você mudou a lente do seu óculos. Você mudou o seu ponto de vista. E aí o outro muda também. Então olha só, dia 24 agora de fevereiro, 24 de fevereiro, daqui a algumas semanas, eu tô dando uma classe de barras aqui na minha casa.
é um curso de um dia inteiro, mas de um curso que muda a sua vida. Eu tenho uma comadre que ela fez o curso comigo. E ela estava vivendo um momento muito desafiador da vida dela. Muito, muito desafiador, que eu não sei, porque só quem passou pelo que ela passou sabe o que é. E aí, ela veio para a classe, participou, só que muitas coisas que eu falava, ela rebatia, né? Não que ela quisesse atrapalhar a minha classe ou me ofender, mas era o momento dela. E aí ela não ficou na classe de barras, ela não ficou no grupo depois que a gente tem, que eu dou assessoria depois para os meus alunos. Ela saiu, ela disse que não era o momento dela. Um ano depois a minha comadre me liga, dizendo assim: comadre, perdão por naquele dia na classe de barras, eu acho que eu não estava pronta, eu estava vivendo um momento muito, muito desafiador da minha vida, mas eu vou dizer para você o seguinte: aquela classe mudou a minha vida. Eu tenho certeza que depois daquele dia eu fui uma outra pessoa. É isso que uma classe de barras faz com a gente. A gente muda. E quando a gente leva aquele manual para casa, você se torna aquele manual. Eu sou a minha primeira cliente. Tudo que eu venho aqui e falo para você de ferramenta de expansão de consciência do Axis, eu faço comigo todos os dias. Quem me conhece sabe, as pessoas passam por mim na rua e falam assim: ativar o timo, Luciana. Bora, Luciana, ativar o timo. Antes falavam assim: corre, Lu. Né? As pessoas vinham me procurar para saber tênis, qual o tênis que eu corro, qual o tênis que eu indico para elas. As pessoas hoje falam: vamos ativar o timo, Luciano. Luciano, o que mais é possível? Muitas vezes na brincadeira, muitas vezes querendo me sacanear, mas tá tudo bem. Eu sei o que é bom para mim, né? Eu sei o que está mudando a minha vida. E o que eu mais escolho é levar essa contribuição para as pessoas. Então, se você quer mudar de vida, vai para o autoconhecimento. Agora, se você quer dar um boom na sua vida, faça uma sessão de barra de Axis ou faça uma classe de barra de Axis. Vê alguém aí que mora perto de você, uma facilitadora, e se inscreva, porque a sua vida vai mudar. Não tem como, se você fizer as ferramentas que tem no manual de uma classe de barras, não tem como a sua vida não mudar. Você se torna uma outra pessoa e todas as áreas da sua vida mudam também. Mas é assim, você já fez faxina? Eu ontem fiz faxina em Aurora. Não sei se você viu nos meus stories. Para você fazer faxina, você tem que tirar tudo do lugar. Tudo. Não tem como fazer faxina não tirando um móvel, uma cadeira, uma cama, não tirando os objetos de cima do móvel, trocando as coisas de lugar. Então, esse processo do autoconhecimento é assim, é tirar muita coisa do lugar. E durante algum tempo vai ser desconforto, vai ser desconfortável, porque aquela crença, aquele ponto de vista tá ali há muito tempo. Tá ali há 50 anos. E quando você tira, parece que fica um vazio, parece que tá faltando alguma coisa. Aí você faz de tudo para voltar para aquele lugar, para aquele ofurô de cocô. Eu digo só uma coisa para você. Espera mais um pouco. Esse desconforto vai passar. Essa dor vai passar. E algo incrível vem depois. Algo incrível. Para o novo entrar, o velho tem que sair. Lembra disso? Para o novo entrar, o velho tem que sair. E às vezes é uma roupa, é um objeto quebrado dentro de casa, é um sentimento, são relacionamentos, são amizades, às vezes até mesmo parente. Não é você abandonar aquele parente ou nunca mais falar com ele. É só não escolher que ele esteja no dia a dia com você. E tá tudo bem. Nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Com quem você anda sentando à mesa. Eu tenho olhado muito para isso na minha vida. Com quem eu ando sentando na mesa. Eu ando sentando na mesa com aquela pessoa que eu falo assim: eu escolho me tornar milionária. Aliás, milionária eu já sou em patrimônio. Eu quero me tornar agora
trilhardária. Aí a pessoa olha para você e fala assim: uau, que coisa incrível, eu também. Ou a pessoa que está sentada na sua mesa fala assim: ai, que coisa ridícula tornar trilhardária, isso não é para você não, Luciana. Então, com quem você anda sentando à mesa? Isso é algo para você olhar que vai mudar a sua vida. Não é que eu não vá mais falar com aquela pessoa, mas eu escolho sentar na mesa com as pessoas que me levam para cima, com as pessoas que estão com o mesmo objetivo que eu, com o mesmo ponto de vista, que falem assim para mim: uau, você é fodástica, você é incrível, você vai chegar onde você quer. Do que aquela pessoa: não, Luciana, bobeira, isso não é para você. Você mora em Araruama, Luciana, tem 6 pessoas na sua live, Luciana, você nunca vai. Para essas pessoas, eu coloquei, um tampão de ouvido. Eu nem escuto mais, porque eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu quero chegar. Então, dia 24 de fevereiro, eu tenho uma classe de barras aqui. Eu faço atendimentos aqui também na minha casa, em Araruama. Eu tenho um espaço que se chama Aurora. E você está sempre muito bem-vindo, muito convidado a conhecer o meu espaço, a me fazer perguntas no direct do que você quiser conhecer, ou até mesmo uma pergunta. Por mais que eu não te atenda, bom dia, Odê. Você pode vir no meu direct me fazer uma pergunta: Luciana, eu estou vivendo esse momento, você tem alguma pergunta que possa me ajudar a sair? E eu vou te ajudar a construir a sua própria pergunta, a você ver o que é leve para você, tá? Então, um excelente carnaval, bom dia, um excelente feriado, que a gente possa ter um dia de infinitas possibilidades. E se eu posso deixar uma pergunta hoje para você, a pergunta é: o que mais é possível? Faça essa pergunta: o que mais é possível? E solta. Ou você faz a seguinte pergunta, né? A pergunta não, um mantra: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Se você, bom dia, prima. Se você repetir esse mantra e você fizer essa pergunta: o que mais é possível? Tenha certeza que a sua vida muda. E mágicas começam a acontecer. Um beijo, obrigado por ter vindo aqui. E eu vou aparecer mais vezes, tá? Pode ter certeza, porque agora ninguém me para. Eu não desisto mais. Desistir é uma palavra que não está mais no meu vocabulário. Um beijo, um excelente carnaval. Agora eu nunca sei sair disso aqui.